Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal. Meu nome é Heloísa, eu tenho um blog que é o delarosa.com.br e hoje eu vou dar 5 dicas pra vocês superarem os namorados de vocês. Vamos assistir? Bom, gente, eu falei ex-namorado, mas pode ser ex-namorado, pode ser ex-marido, pode ser ex-mulher, pode ser ex-namorada, pode ser até amiga, porque às vezes não adianta, né? Às vezes essas amizades não dão certo e a gente precisa superar os nossos ex-amigos ou colegas, não sei. Também é muito complicado. E eu, particularmente, eu sou uma pessoa muito boa em superar coisas. Eu não sei se é porque eu tenho que superar muita coisa na minha vida ao longo dos anos e eu já tenho prática, ou se eu sou uma pessoa muito agilizada mesmo e eu simplesmente supero as coisas. Então hoje eu vim dar essa dica pra vocês e, gente, por favor, usem essas dicas, porque eu consegui superar o meu relacionamento passado, que foi muito longo, né? Foram, tipo, sei lá, 6 anos morando junto, uns 7, quase 8 anos namorando. Então foi um babado, mas eu super consegui. Só que vocês estão com muita dificuldade, não todos vocês, lógico, porque tem vários de vocês que já superaram e estão só good vibes comigo, mas tem várias pessoas que não superaram, tem várias pessoas que assistem vídeos antigos e ficam comentando: puxa, não acredito, meu coração está sangrando. Nossa, tem um comentário que as pessoas sempre fazem que eu acho muito bizarro, que é: um dia você vai parar de chorar, tenha fé, um dia de cada vez. Queridos, eu não choro faz muito tempo, assim. Na verdade, eu sou uma pessoa que eu fico, assim, uma semana bem chateada quando acontece alguma coisa, mas assim, alguma coisa muito tensa mesmo, senão eu fico, tipo, um dia só bem chateada. Mas alguma coisa muito tensa, muito radical, fico, sei lá, uma semana bem na bad, e daí depois eu não fico mais na bad, entendeu? Então, gente, já passou essa semana, então passem. Eu sei que foi difícil pra vocês, eu sei que vocês gostavam dele, eu sei que vocês estão sentindo faltas de vídeo com outras pessoas. Eu prometo que eu vou chamar os meus coleguinhas pra gravar. Eu sei que eu sou muito ruim nisso, porque eu realmente sou muito ruim em chamar as pessoas pra fazer collab comigo, mas eu vou fazer isso, vai ficar tudo bem, gente. Vocês precisam superar isso. E se você tem um ex, ou um ex-amigo, ou um namorado, alguma coisa pra superar, eu vou dar 5 dicas pra vocês serem práticos e agilizados. Eu anotei as minhas dicas porque eu queria que as coisas fizessem sentido, então elas estão nesse caderno super discreto. E a minha primeira dica, gente, é pra você fazer tudo que tiver ao seu alcance, sabe? Tipo, tudo que tá ao seu alcance mesmo. Porque eu acho que quando a gente tá terminando um relacionamento, ou quando a gente tá tendo um problema com um amigo, alguma coisa assim, eu acho que o pior é o medo que a gente tem de se arrepender. Então, se você quer fazer uma parada que você acha que pode ser importante, que pode mudar a sua situação, que pode melhorar as coisas, faça a parada, porque depois você não se arrepende. E eu acho que tem muitos casais que terminam e depois eles voltam e a gente sempre fica falando: meu Deus, é a pior coisa que essas pessoas estão fazendo para a vida delas, porque elas estão voltando. Elas estão voltando porque elas não fizeram tudo que estava ao alcance delas e elas se arrependeram, porque elas acharam que ainda valia tentar uma coisica, sabe? Então tenta todas essas coisicas, mesmo que for meio idiota, mesmo que a outra pessoa não estiver dando bola, faz a sua parte, assim, pensa só em você. Um relacionamento são 2 pessoas, mas o arrependimento da vida fica com uma pra sempre, né? Então, faz a sua parte e faz tudo que tiver ao seu alcance pra você não se arrepender. Esse foi um conselho que todas as minhas amigas me deram e eu segui, eu super concordo. E, gente, faz mesmo. Não fica de orgulho, sabe? Não fica nessas de, ai, mas vou deixar correr atrás de mim, porque daí não vai correr e daí você vai ficar arrependida depois. Então, faz tudo que tiver ao seu alcance, porque daí quando você terminar esse relacionamento de uma vez, você vai se sentir totalmente plena, porque você fez tudo, você foi uma pessoa ótima e madura o tempo todo. Mas eu tenho uma outra dica que é muito importante, que eu acho que ela anda junto com essa de você fazer tudo que tiver ao seu alcance. Você tem que impor limites, gente. Limites em tudo na vida é muito importante. Ou seja, você vai fazer tudo que tiver ao seu alcance, mas você tem que pensar direito nessas coisas, porque senão você vai ficar fazendo isso para sempre, daí você vai se tornar um verdadeiro encosto da Sense Márcia na vida dessa pessoa que você está tendo problemas, e isso vai ser ruim pra sua vida. Tipo, quem liga pra vida dos outros, mas pra sua vida isso vai ser muito prejudicial. Então coloca limites, sabe? Tipo, no meu caso, quando eu tava me separando, eu coloquei uma data na minha cabeça, que eu ia fazer tudo que tivesse ao meu alcance, que fosse sensato, e eu já vou explicar pra vocês como que vocês descobrem as coisas que fazem sentido, mas eu ia fazer isso até uma data que eu coloquei pra mim. Até aquela data eu fiquei, assim, totalmente disponível pro meu relacionamento. Depois daquela data, daí eu desencanei, daí era hora de deixar pra lá, e foi o que aconteceu. Eu desencanei, eu deixei pra lá, mas eu fiz tudo, gente, tá bom ao meu alcance. E eu acho que vocês podem fazer isso também. Eu sempre faço isso com amizade. Amizade, cara, é uma parada muito certa, porque amizade, geralmente, depois de um tempo dá briga, sabe? Tipo, relacionamento, assim, tipo, namorado, namorada, você termina, e quando você termina, você se livra daquilo e, tipo, passou. Mas amigo, amiga, geralmente você fica brigada com a pessoa e daí de tempos em tempos tem atritos. Então você tem que fazer tudo que tiver ao seu alcance pra quando tiverem esses atritos de novo, você não tá devendo nada, você tá com a sua consciência
deixa bem limpa. Então pra amigo é bem importante isso. Daí geralmente o que eu faço? Eu ponho também o meu limite, e daí se a pessoa continua sendo babaca, eu deixo pra lá. Porque daí depois, quando eu tiver esse atrito de tempos em tempos que a pessoa voltar, daí eu já vou estar só assim, bem aliviada, esperando. Então façam isso, façam tudo que estiver ao alcance de vocês, mas coloque um limite, porque senão você vai ficando meio louca. E como que você faz pra você fazer as coisas que estiverem ao seu alcance de maneira sensata? Você pensa. Por quê? Porque a terceira dica é você não agir por impulso. E eu acho que isso é a melhor coisa para todas as situações da vida. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, tipo, muito mesmo, assim. Por um tempo da minha vida, isso foi até um problema. Acho que no ano passado, no ano retrasado, por uma parte desse período, foi um problema, porque eu tava tendo crises de ansiedades, assim, muito neuróticas mesmo. E uma coisa que me ajudou muito é não agir por impulso, mas, assim, pequenos detalhes do meu dia. Eu sei que isso não é, assim, necessariamente a melhor forma de você viver, mas foi a forma que eu encontrei pra não pirar com as coisas, porque eu tava ficando noiada com tudo, assim. Se eu conversava com as minhas amigas e eu falava, sei lá, uma parada, tipo, sabe quando você tá conversando, daí você conta uma coisa da sua vida, assim, mas de boa, daí isso já, assim, já me fazia surtar. E é besteira minha, eu sei, mas hoje em dia eu penso muito mais antes de eu falar as coisas, se eu penso antes de eu falar, antes de eu fazer, eu penso 1 milhão de vezes. E uma coisa que sempre me ajudou muito, eu amo escrever, né, então se eu tô com uma ideia na cabeça, que eu tô achando que, tanto de conversar com alguém, de alguma coisa que eu quero fazer, eu anoto essa ideia, daí eu durmo, daí eu acordo, daí eu leio, daí eu vejo se ainda faz sentido, porque, meu, pra mim, dormir e acordar, cara, é remédio pra tudo, porque às vezes as coisas não fazem sentido depois que você dorme e acorda. E se for uma coisa muito importante, daí eu faço esse ritual 3 dias, eu escrevo, daí eu durmo, eu acordo, daí eu leio, daí eu durmo, daí eu acordo, daí eu leio, daí eu durmo, daí eu acordo, daí se for isso mesmo, daí eu vou lá e faço, eu falo o que foi pra falar, porque daí, cara, não tem arrependimento certo, entendeu? Daí eu tô sempre bem decidida das coisas que eu tô fazendo, porque eu pensei muito sobre elas, e isso vale pra, cara, muita coisa, assim, não é só, tipo, investir na bolsa de valores e comprar um carro novo, sabe, assim, porque eu sei que muitas pessoas fazem isso pra coisas muito importantes, mas pra mim não, assim, tipo, se eu vou chamar uma pessoa pra sair, eu faço isso, se eu quero conversar alguma coisa com alguma amiga minha, eu faço isso, quando eu tava me separando, eu fazia muito isso pra ter certeza que eu tava fazendo tudo que tivesse ao meu alcance, mas que era algo sensato, sabe, não algo por impulso, que naquele momento parecia esperto. Daí eu ficava nessa, dormia e acordava, e isso é uma coisa que pra mim agora é maravilhoso, porque agora eu não tenho mais ansiedade, porque eu já inventei um esquema de eu pensar muito bem antes das coisas, de eu refletir, e isso funciona pra mim. Não sei se isso vai funcionar pra todo mundo, mas eu acho que pelo menos em questões assim mais cruciais funciona com certeza. É que eu acho que nem todo mundo consegue e nem precisa, né, ficar fazendo, assim, pensando tanto sobre as coisas em questõezinhas do dia a dia, mas se você tiver uma cabeça meio nóia de ansiedade como a minha, talvez funcione. Até porque isso me fez aprender a lidar com mais calma com as coisas. Eu ficava muito ansiosa para as coisas acontecerem, mas agora eu já sei que mesmo se as coisas acontecerem, não tem problema, porque eu vou ter que dormir e acordar pra eu ver se eu ainda quero fazer a parada como eu tinha imaginado. Então, agora eu tenho tempo, eu tenho que lidar com isso, me fez muito bem mesmo. Então fica a dica pra vocês, não façam as coisas por impulso, nem com o namorado, nem com a namorada, nem com os amigos, nem com os pais. Não façam coisas por impulso com ninguém, porque, cara, arrependimento é uma das piores coisas da vida, eu acho. Eu não me arrependo de muitas coisas recentes, só de coisas muito antigas, assim mesmo, de quando eu, sei lá, tinha os meus 18, os meus 20 anos, que eu não usava muito a minha cabeça, mas é normal, porque eu acho que muita gente não usa muito a cabeça nessa época, daí eu me arrependo, mas das coisas recentes não, das coisas muito recentes menos ainda. Eu acho que o motivo disso é justamente porque eu durmo, eu acordo, eu vejo se eu continuo pensando as coisas da mesma forma. Aí, beleza, né, você fez tudo que estava ao seu alcance, você colocou os limites, você não agiu por impulso, mas acabou mesmo. E daí a minha dica pra vocês, a quarta dica pra vocês superarem términos de relacionamentos é ficar um pouco na sua. Por quê? Porque quando a gente termina um relacionamento, assim, os nossos amigos, a tendência deles, eu cortei minha faringe hoje, ela tá um pouco rebelde, mas vamos lá. A tendência, e é uma coisa muito legal, não é uma coisa ruim que eles fazem,
é que eles chamem você pra fazer 1 bilhão de coisas, pra você sair, pra você não ficar parada, porque eles não querem que você pense sobre a sua vida, porque quando você pensa sobre a sua vida, você fica um pouco chateado, às vezes um pouco confuso. É normal, né? É natural. Mas eu realmente acho que ficar na sua é importante. Por quê? Se eu não tivesse ficado na minha, eu acho que eu não teria superado a coisa da forma como eu superei tão rápido. Por quê? Porque a gente vai adiando, sabe? Lidar com as coisas. É normal, vai chegar uma hora que você vai ficar chateada, vai chegar uma hora que você vai ficar se sentindo idiota, que você vai estar se sentindo a capa da fanpage das bonecas trouxas no Facebook. Isso é natural, mas ao mesmo tempo eu também acho que é importante. Então, eu acho que ficar na sua é fundamental. Lógico, não é se excluir do mundo e ficar só na sua pensando nas suas coisas. Eu continuei saindo com os meus amigos da mesma forma que eu saía muito. Gente, eu saio bastante. Algumas pessoas acham que eu tô muito vida louca porque eu tô postando vários drinks nos stories, mas a verdade é que eu não fazia stories antes. Eu mudei meu plano da internet não faz muito tempo. E não sei, agora eu gosto de stories, então eu tenho feito mais, e daí por isso que vocês acham que eu saio mais, mas eu saio exatamente a mesma coisa, eu bebo exatamente a mesma coisa, eu vejo meus amigos exatamente a mesma coisa, e na época que eu estava realmente superando os meus problemas, eu continuei fazendo isso. Lógico que eu me isolei um pouco no começo, porque eu fui pro Japão, né? Mas assim, depois quando eu voltei pro Brasil, nossa, tipo, lógico que você mata a saudade de todo mundo, mas eu continuei fazendo as minhas coisas normalmente. Eu acho isso muito importante, porque, não sei, eu acredito muito que a gente tem que digerir as coisas, sabe? Eu acho que se eu ficasse me rodeando de pessoas o tempo todo, e só saindo o tempo inteiro e deixando os meus problemas pra lá, não é que eu esqueceria deles, eles continuariam lá e eu só adiaria. Então pensem o que funciona pra vocês. É óbvio que tipo, muitas vezes a gente fica mais chateada, mais sensível, mais pra baixo, e daí é muito legal, assim, contar com os nossos amigos. Nossa, se não fosse pela Gabi e pela Karen, eu estaria completamente morta agora, porque elas me ajudaram, assim, 300% em todas as etapas da minha separação. Elas foram fundamentais pra mim. Mas é importante, sabe? Você, tipo, não ficar se apoiando tanto nos seus amigos o tempo inteiro, porque você tem que ficar chateado logo, porque quanto mais rápido você ficar chateado, mais rápido a chateação vai passar. E isso, pra mim, foi muito importante. É real. E por último, a minha dica, que eu acho que é a dica principal de tudo, é pra você ver o lado bom das coisas, que, cara, não adianta. Todo término tem um lado bom. Até o meu, que foi super chato, que, assim, não terminou legal, que a gente não é amigo hoje em dia, teve um lado muito bom que, assim, eu acho que eu amadureci, tipo, eu falei brincando esses dias no Twitter, mas não é brincadeira, eu acho que eu me amadureci, tipo, uns 20 anos, assim, tipo, em 6 meses, que a gente tá no meio do ano agora, eu comecei a me separar, tipo, no ano novo. Cara, eu acho que eu amadureci, tipo, uns 20 anos, de verdade. Eu me sinto uma pessoa 1 bilhão de vezes mais madura e mais segura pra fazer, tipo, 1000 coisas que antes pra mim eram meio, assim, complicadas, ou coisas que eu nem pensava. Isso mudou, assim, tudo pra mim. Hoje em dia eu sou muito mais madura, hoje em dia eu sou muito mais confiante, o meu dia a dia, tipo, é muito leve. Tem uma música que chama, acho que é 1999, de uma banda que eu adoro, que chama Love of Lesbian, que eles é justamente sobre fim de relacionamento. É que eles falam que, tipo, a mão do cara, tipo, não tá... A mão deles, quando eles terminaram, tava flutuando, assim, sabe? Que eles não estavam sentindo nada, que eles estavam, tipo, muito leves. E eu acho que é isso, sabe? Você fica muito leve. Mesmo se o relacionamento não tivesse sido ruim, não adianta, ainda mais quando é um relacionamento longo, a mudança na sua vida de você ficar sempre pensando dois e sempre ficar, tipo, com uma bagagem muito grande de anos pra você, tipo, começar de novo essa etapa da sua vida, cara, isso é muito surreal. E pra mim é uma parte, assim, muito boa de terminar um relacionamento. Fora que não adianta, gente. Ninguém vai ficar sozinho pra sempre. E todo mundo sabe que começo de namoro, começo de relacionamento é muito gostoso. É muito mais gostoso do que um relacionamento inteiro. Por mais que seja muito gostoso você sempre estar com alguém que você se identifica, com alguém que você gosta, começo de relacionamento é sempre mais legal. Então, pelo menos se você estiver na bad, pensa que um dia você vai conhecer, eu também vou, gente. Todos nós vamos conhecer outras pessoas. E daí o começo de relacionamento é sempre mara. Então, esse já é o motivo pra você terminar um relacionamento. Se tiver meio chato, você termina, porque daí o começo do outro vai ser muito legal. Daí se fica chato, você termina e daí você fica fazendo isso pra sempre. Porque o começo é sempre muito legal e esse já é um lado bom. Fora os 800 milhões de lados bons de terminar um relacionamento que tem, mas daí varia de relacionamento pra relacionamento, né? Mas pra mim, sem dúvida, assim, ter amadurecido, e olha que eu já era uma pessoa, assim, que tinha uma mentalidade de 80 anos, mas sem dúvida ter amadurecido foi o principal, assim, a principal qualidade, o principal motivo
de eu estar feliz, de eu estar satisfeita hoje, e eu tenho certeza que vocês têm motivos também. E, gente, se vocês tiverem outras ideias, porque, cara, eu falei brincando no começo que esse vídeo era pra vocês superarem o fim do meu relacionamento, que nem é tanta brincadeira assim, porque tem gente que realmente não está superando, que agora sou uma mulher adulta e solteira. Mas, cara, tem muita gente que passa muito perrengue nisso, assim, é muito engraçado, porque quando eu me separei, daí é engraçado que a gente vai contando, vai conversando as coisas para as nossas amigas e para outras mulheres que às vezes nem são tão amigas assim. É engraçado, homem eu não conversei muito sobre isso, assim, eu tenho poucos amigos homens, os amigos homens que eu tenho eu conversei, mas eu acho que é diferente. Mas, cara, mulher vira meio que uma comunidadezinha, assim, e você vê que tem umas pessoas que sofrem muito com a situação, que é, tipo, muito traumático pra elas, e daí, às vezes, tipo, eu tava achando que eu tava super mal quando eu terminei, e não, assim, tipo, tem 1 milhão de pessoas que tá pior que isso e realmente precisa de um up. Então, eu espero que eu consiga ajudar algumas de vocês esse up, mas se vocês já passaram por isso e tem outras dicas para as pessoas que precisam superar fins de relacionamentos que são chatos e que são pesados, deixem nos comentários, porque, meu, tem muita gente passando por isso e às vezes uma dica já pode fazer a vida da pessoa ficar mais leve, mais contente, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um super like quem gostou. Meus beijos e até a próxima. Tchau!